Tem um velho ditado chinês que diz: um homem nunca atravessa um rio duas vezes. Porque quando ele atravessa o rio uma segunda vez, nem ele nem o rio são mais os mesmos. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo para praticamente toda a rede, só São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul não vão assistir ao jogo. O Vasco volta a Salvador para enfrentar o Bahia pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Pois é, eu disse volta a Salvador porque ainda nesse mês, ainda em maio, a gente esteve lá na Fonte Nova para enfrentar o Bahia pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil e vocês se lembram bem, tomamos uma sapatada, perdemos de 3-0 naquele que foi, na minha humilde opinião, o pior jogo do Vasco na temporada, o momento mais baixo do Vasco na temporada também, porque balançou o Zé Ricardo naquela confusão, né? A torcida queria ver nosso técnico pelas costas, o time parecia descompromissado, desmotivado, o que levou muita gente a acreditar que poderia justamente até estar querendo derrubar o técnico, né? Tava fazendo um corpo mole ali para derrubar o Zé Ricardo, porque... Por que tanta displicência na atuação, né? Ainda mais esse time do Vasco aí, tão caracterizado pela garra, pela dedicação em campo. Felizmente, esse jogo aí foi um ponto de virada na trajetória do Vasco, né? Foi tipo um fundo do poço do qual a gente começou a sair depois dessa partida. Essa partida também marcou a barração do Wellington, um pedido muito antigo da torcida, ao qual o Zé Ricardo finalmente cedeu. Finalmente o Wellington foi barrado. Depois, no jogo seguinte, foi uma derrota ainda, né? Uma derrota para o Vitória, mas uma partida onde o Vasco já atuou bem melhor, já jogou com bem mais garra, já jogou com bem mais compromisso tático. Só acabou perdendo por falhas individuais, né? Isso aí é um problema com o qual a gente vai ter que lidar até o final da temporada, caso o nosso elenco não seja reforçado, porque já comentei isso aqui antes, né? Temos um elenco limitado, tecnicamente joga sempre no limite, então quando você joga sempre no limite, uma vez ou outra vai acabar falhando, e aí, né, se você falha na defesa, falha no momento crucial, isso acaba te custando às vezes até a vitória. Mas apesar disso, foi uma atuação bem melhor do Vasco do que tinha sido contra o Bahia. Depois desse jogo contra o Vitória, aí sim, fizemos partidas mais dignas de nota, né? Conseguimos um empate contra o Flamengo num jogo em que o Vasco atuou muito bem. E depois fomos arrancar a classificação para a Sul-Americana lá em Santiago, com uma vitória sobre a Universidade do Chile, que também foi bastante agradável de ver. O jogo de hoje, portanto, contra o mesmo adversário e no mesmo local em que há pouco mais de 2 semanas a gente tomou uma goleada, pode servir aí como prova dos 9 para ver se a gente realmente virou a página, né? Mudou aí a nossa trajetória e está realmente num caminho ascendente, voltando a ser uma equipe competitiva. Talvez só não possa ser a prova definitiva de que a gente está numa melhor fase, né? Porque apesar de ser no mesmo estádio, apesar de ser contra o mesmo adversário, o Vasco vai muito descaracterizado para essa partida de hoje. A gente vai com muitos desfalques para a partida. Quer ver? Vou fazer uma lista aqui. Nosso goleiro e capitão Martin Silva já está lá servindo a seleção uruguaia, se preparando para a Copa. A nossa dupla de zaga titular também não vai para jogo. O Breno foi expulso contra o Flamengo, vocês se lembram, e o Wesley teve uma contusão aí, sentiu a musculatura, também é desfalque para hoje. O Ricardo Graça, que vai substituir o Wesley, também teve problemas físicos durante a semana, mas a princípio está liberado para jogar. Do meio para frente, a gente não vai ter o Andrés Rios, suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Riascos, que foi expulso contra o Flamengo também, o Thiago Galhardo, que ainda está machucado, fora aí os 4 elementos da discórdia, da foto da discórdia lá, que ainda estão afastados do grupo, a saber, o Wellington, o Paulão, o Gabriel Félix e o Evander. Diante de todos esses problemas, qual deve ser a equipe que vai a campo hoje? Vamos dar aqui a provável escalação do Vasco para hoje e depois a gente comenta aí.
No gol, então, nós vamos ter a estreia do Fernando Miguel. Vamos ver aí se ele realmente é um bom goleiro, capaz até de barrar o Martin Silva depois da Copa, como alguns de vocês já falaram aí nos comentários. Na lateral direita, continuamos com Rafael Galhardo. Tem subido um pouco de produção aí, ainda tá devendo, né? Mas tem subido de produção. Vamos torcer para ele continuar nessa ascensão na partida de hoje. A zaga é uma zaga completamente nova, né? Nós vamos de Eraso e também de Ricardo, que vai voltar a ser escalado hoje depois de muito tempo. Esse garoto aí em que a torcida bota muita fé. Vamos torcer para ele ter uma boa atuação hoje, uma atuação à altura da expectativa que a gente põe nele, né? Para quem sabe, se não virar titular do time, pelo menos virar mais uma alternativa aí e voltar a ganhar espaço com o Zé Ricardo. Na lateral esquerda, vem a primeira grande novidade para hoje. Fabrício continua na lateral. Fabrício, que atuou na lateral esquerda contra a Universidade do Chile, né? Ele continua na lateral porque o Henrique, que não jogou aquela partida porque estava cumprindo suspensão, vai ser escalado lá na frente, que nem vocês vão ver. No meio-campo, seguimos com a dupla de volantes das últimas partidas, né? A saber, Leandro de Sábato como primeiro volante e Bruno Silva jogando ali como segundo volante do time. Do meio para frente, vamos ter o Wagner armando aí o jogo da equipe, né? Wagner, que vira o capitão da equipe com a ausência do Martin Silva. Pela direita, Iago Pikachu, o nosso Pokémon, vai atuar de ponta direita novamente. E pela esquerda, a grande surpresa que eu já anunciei mais cedo na escalação, o Henrique vai jogar ali improvisado de ponta. Na frente, jogando na posição em que, na minha opinião, ele rende melhor, Caio Monteiro vai ter mais uma oportunidade aí, talvez sua última oportunidade de convencer Zé Ricardo e a torcida de que ele deve ser aproveitado e ter mais chances nesse time. Essa é a escalação provável mais recente que circulou aí nas redes sociais, né? Se chegou a especular antes uma formação com Giovanni Augusto jogando pelo meio e o Wagner jogando mais adiantado na frente como centroavante. Não fazia muito sentido, né? Não fazia o menor sentido, para falar a verdade, até porque o Giovanni Augusto tá vindo aí de mais uma contusão. É um jogador que, se você somar todo o tempo dele atuando com a camisa do Vasco, se bobear não dá 2 jogos inteiros, e aí ele tá voltando de contusão, você vai começar com a partida com ele de novo? Não fazia muito sentido, né? Sem falar em Wagner de atacante, muito menos sentido ainda. O próprio Henrique jogando ali pela ponta esquerda não é uma solução que me agrada. Primeiro porque eu não gosto do Fabrício na lateral esquerda, não tem me agradado as atuações dele, preferia manter o Henrique ali. E segundo porque o Henrique, jogando ali de meia, de ponta, não funciona também, não costuma funcionar, né? Todas as vezes que ele foi escalado aí ao longo do tempo, desde a temporada passada, volta e meia inventam de tentar botar o Henrique ali jogando pelo meio, não costuma funcionar. Ele já não é uma unanimidade na lateral esquerda, quem dirá jogando fora de posição, né? Então eu optaria aí por outra escalação. Manteria o Henrique lá atrás, na lateral esquerda, e na frente eu tentaria com o Kelvin. Ah, mas o Kelvin ainda não está apto para jogar os 90 minutos. Pô, não está apto para jogar os 90 minutos ainda? Tá bom, eu sei que ele vem de 11 meses de recuperação, mas há quanto tempo que ele foi liberado para voltar a jogar? 1 mês já? Se bobear, já fez 1 mês aí. Já jogou várias partidas entrando no segundo tempo, ainda não está apto para jogar os 90 minutos. Tá bom, então não bota o Kelvin aí. Eu botaria então outro jogador ali, não sei, o Paulo Vitor talvez, que nunca mais foi aproveitado. Deve ser difícil para um garoto da base que joga ali naquela posição, não tem ninguém daquela posição para escalar, e aí o treinador, em vez de dar uma chance para ele, resolve improvisar um jogador de outra posição. Eu acho complicado. Poderia ter tentado até, bota o Consendei para jogar pelo meio e empurra o Wagner para jogar pelas pontas, poderia ser interessante também. Ou então, poderia também escalar o Evander, né? O Evander poderia ter uma chance na partida de hoje, e aí eu vou ter que voltar no assunto da punição para os jogadores. Tomei muita pedrada aí de vocês, alguns poucos concordaram comigo, obrigado a quem concordou comigo, porque eu já estava começando a achar que eu estava maluco, porque muitos de vocês, eu acho que às vezes pensando mais com o fígado do que com a cabeça, exigiram punição dos jogadores máxima, que eles fossem expulsos, que nunca mais jogassem pelo Vasco. E eu acho
que não é por aí, sabe? Não tô defendendo o que eles fizeram, não acho que o que eles fizeram foi certo, que nem me acusaram aí no último vídeo, mas eu acho assim, eu acho que a torcida tá exagerando demais, sabe? Tá exagerando demais e isso prejudica mais o clube do que os jogadores. Ah, você tá falando que o Paulão é maior que o Vasco? Não tô falando nada de que Paulão, de que o Wellington é maior do que o Vasco. Eu tô falando uma situação simples. O Vasco se prejudica mais afastando eles da equipe do que eles afastados são prejudicados pelo Vasco. Porque eles vão estar hoje lá na piscina, na praia, fazendo um churrasco e o Vasco às vezes vai estar se prejudicando porque não tem jogador para escalar na posição. Então a gente não vai ter o Evander para escalar na frente. Poderia ser uma oportunidade para ele hoje, até porque a torcida tá na bronca com esses jogadores, vai pegar no pé mesmo, já pegava antes, agora vai pegar bem mais. A chance que esses caras têm de ganhar um pouco mais de moral com a torcida, de conseguir recuperar um pouco de credibilidade com a torcida, é fazendo boas atuações. E a chance deles terem isso sem ter a torcida pegando no pé deles desde o primeiro minuto da partida, são em partidas fora. Então hoje o Evander tinha a possibilidade aí, pela falta de quem escalar, a gente tinha a possibilidade de botar o garoto, dele tentar entrar mordido e se mostrar valoroso e mostrar que merece ter crédito à torcida. Seria uma oportunidade e não vai ter. O Paulão é outro que podia estar jogando a partida hoje no lugar do Eraso para começo de conversa, porque para mim o Paulão ainda é melhor zagueiro do que o Eraso, se não como opção no banco. Porque o Ricardo, que nem a gente já comentou aqui, sentiu a perna durante a semana, teve problemas físicos durante a semana, então, para ele começar o jogo e sentir o problema de novo e ter que sair, não custa nada. E aí o Zé Ricardo vai ficar com um problemão na mão, porque ou vai ter que improvisar algum jogador ali para jogar de volante, né? O De Sábato ou o Bruno Silva. Ah, o Bruno Silva começou como zagueiro. Tudo bem, começou como zagueiro, mas há muito tempo joga de volante. Foi pensado, foi contratado para jogar de volante, de repente vai ter que improvisar ali de zagueiro, ou então vamos ter que botar o Miranda aí, um garoto da base que nunca jogou antes, para estrear hoje, às vezes não está ainda totalmente preparado, vai jogar o garoto na fogueira, porque não tem mais quem escalar, porque o Paulão está sofrendo punição e está no Rio, sei lá, descansando a beleza dele lá no Rio de Janeiro. Nessas horas que eu acho que a torcida tem que, sabe, deixar o sangue esfriar e pensar com a cabeça, sabe, pensar de forma mais racional. Ah, o Paulão, o Wellington, eles não estão à altura do Vasco, eles não deviam nem ter vindo pro Vasco. Tudo bem, concordo com vocês, mas vieram. Não dá para mandar embora. Para mandar os caras embora, tem que pagar uma multa absurda, não tem esse dinheiro. E mais, não dá para mandar embora também alegando que foi indisciplina e que é a punição justa, porque o grupo não vai comprar. E aí você, tentando se livrar de alguns poucos jogadores, você acaba perdendo o grupo inteiro. O Wagner, no final da partida lá contra a Universidade do Chile, já falou, ah não, eles estão arrependidos, não sei o que lá. Parece que durante a semana rolou uma discussão, os jogadores querem eles de volta, o resto dos jogadores não viram nada de muito grave no que esses 4 fizeram, acham que tem que ser reintegrados, e aí você vai fazer o quê? Vai mandar os 4 embora e desagradar todo o resto do elenco? Vai ter um elenco todo insatisfeito? Um elenco que já está aguentando um monte de barra aí, né? Salário atrasado muitas vezes. Parece que agora está em dia, mas ficou muito tempo atrasado. E a gente sabe que pode atrasar de novo. Uma estrutura que não é ideal, a gente sabe também. Os jogadores estão segurando uma barra. E você ainda vai desagradar em mais esse ponto? Não dá, né? Não dá. Então, tem que ser nessa hora profissional, racional e falar, cara, tem que integrar esses caras de novo mesmo. Já devia ter integrado, já deviam ter ido para jogo hoje. Acabou não acontecendo, mas pelo menos parece que a partir de segunda-feira eles já estão treinando de novo com a equipe. Eu acho que é o certo, já devia ter acontecido antes até. Enfim, de pontos positivos, o que a gente pode esperar de positivo hoje é que no banco tem uma galera aí que, se a situação estiver funcionando muito bem, pode entrar e pode ajudar o Vasco. A gente vai ter a volta do Ramon, finalmente, depois de tanto tempo aí se recuperando da contusão. O Ramon volta a ser relacionado para uma viagem, vai estar no banco. Eu acho difícil dele atuar hoje, né? Mas, quem sabe, se não tiver que trocar ninguém por contusão ou por algum outro motivo, eu acho que ele pode entrar no final da partida ali para começar a sua readaptação aos gramados. É um reforço, o Ramon voltando como opção na lateral esquerda ali. Tem o Kelvin também, que é um jogador interessante, veloz, já entrou bem em outras partidas. Se o Henrique realmente não funcionar ali pela ponta, como eu temo que ele não vai funcionar,
pode ser uma opção. Vamos tentar o Henrique de ponta esquerda. Não funcionou? Às vezes até no primeiro tempo mesmo tu já tira ele, bota o Kelvin pela direita, o Pikachu na esquerda e já tenta resolver ali o esquema. E tem o Giovanni Augusto também, né? Jogou muito pouco com a camisa do Vasco, mas nesse muito pouco que jogou, mostrou parecer entender do riscado, mostrou que pode sim agregar valor a esse time do Vasco. E que bom que ele vai estar no banco. Espero que ele entre em algum momento da partida hoje. E mais que isso, né? Espero que ele não saia machucado. Espero que hoje seja a primeira partida em que a gente consiga ter o Giovanni Augusto aí de maneira consistente, né? Porque como tá até agora, joga um jogo, se machuca, fica 3 semanas fora, volta, aí antes de terminar o primeiro jogo se machuca de novo. Desse jeito não dá, né? Espero que ele só esteja voltando a ser relacionado hoje, porque realmente tá recuperado, que não se machuque mais e que realmente mostre em campo tudo aquilo que a gente espera dele. Um time com Giovanni Augusto, com Ramon, com Kelvin, jogando desde o começo, já é muito mais forte do que esse que a gente tem visto atuar atualmente. Finalmente, para terminar aqui a minha preleção, quero falar que apesar de achar que o Henrique não vai funcionar como ponta hoje, eu espero estar enganado. Eu gosto do garoto, acho que ele é um garoto esforçado, tem talento. Vou torcer para ele funcionar hoje, tá? Não entendo aqui mal, vai ficar a torcida. Até porque se ele atuar bem por ali, passa a ser mais uma opção para a equipe, né? Até porque ele deve perder a posição na esquerda para o Ramon, passa a ser uma opção lá na frente. Então vou ficar torcendo para estar enganado aqui, para o Zé Ricardo realmente ter visto nos treinamentos algo que nos jogos a gente não conseguiu observar e que ele funcione. Minha torcida para o garoto é essa. E minha torcida fica também para o Caio Monteiro, que finalmente vai ter a chance de jogar na posição que eu acho que é onde ele rende melhor, que é de centroavante. Ele jogando pela lateral do campo não é tão bom jogador, e às vezes a gente até acaba pegando uma implicância com ele por conta disso. Contra a Universidade do Chile, por exemplo, ele foi muito mal jogando, caindo pelas pontas. Não acho que o Caio Monteiro é um super jogador, não. É um craque. Não acho que é um cara de seleção. Não acho que é um cara nem que vai poder ir para a Europa jogar num clube grande ou médio da Europa. Mas eu acho que é um jogador que pode ser interessante para nossa realidade, entendeu? Às vezes é um jogador que pode até ficar no Vasco muito tempo, justamente porque não tem aquele nível para ir jogar lá fora, mas tem um nível suficiente para segurar as pontas aqui do Vasco. Se jogar como centroavante, né? Eu acho que a posição dele é jogando de centroavante. O pessoal, porque ele é veloz, acha que ele tem que ser jogador de lado, mas eu acho que ele funciona melhor como centroavante. Espero que ele comprove isso hoje. Espero que ele comprove isso hoje, porque a concorrência ali tá grande. O André Gios é o titular absoluto da posição e depois do André Gios tem o Riascos ali. Muito provavelmente no segundo semestre vai chegar outro jogador da posição. Eu acho que se o Vasco contratar alguém nessa janela aí do meio do ano, vai ser um centroavante. Então o Caio Monteiro precisa mostrar rápido o valor que ele tem. Eu espero que ele faça isso hoje, tendo uma boa atuação. Vamos torcer para isso acontecer. Beleza? Encerrado então os meus palpites aqui, os meus comentários sobre essa partida de hoje. Resta eu chutar o placar da partida, né? E eu estou confiante. Acho que a torcida vascaína inteira está confiante. Depois das últimas partidas, né? A gente viu um time consistente. Eu falei isso depois do jogo contra a Universidade do Chile. Tem 3 características que, se o Vasco apresentar, a chance da gente sair com a vitória são muito grandes. Tem que mostrar raça, entrega total da equipe, todos os jogadores têm que correr e deixar ali a vida em campo, porque senão não vai rolar. Temos que ter também uma obediência tática muito grande, tem que seguir à risca ali o que o Zé Ricardo programou, porque sem isso, sem contar com isso, se for confiar nas jogadas individuais dos jogadores, não vai rolar. E tem que ter também sorte, né? Sempre é importante ter sorte para, se criar poucas chances lá na frente, numa dessas poucas chances, conseguir achar o gol. Se também, por acaso, um jogador falhar lá atrás, torcer para essa falha não culminar num gol do adversário, a gente tem que contar um pouco com um acaso também a nosso favor para conseguir sair com a vitória. Se tiver esses 3 detalhes, é muito difícil da gente perder a partida, então eu vou considerar que isso vai acontecer hoje e a gente vai sair com uma vitória lá da Fonte Nova para mostrar que a fase mudou, a fase realmente mudou, então vou apostar que a gente ganha por 1-0 hoje, 1-0, gol sabe de quem? Do Caio Monteiro, para mostrar ali que jogando na posição certa, ele pode ser útil para o Vasco sim,
Vamos torcer para isso acontecer. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para dizer. Digam nos comentários as opiniões de vocês sobre a partida, sobre o que eu falei aqui. Vocês sabem, a conversa, o debate continua aí nas caixas de comentários. E não se esqueçam de voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada der errado, depois da partida a gente volta com mais um vídeo para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.